Sabe, não importa o que a gente faça, desenvolver software, criar um site, até analisar dados, uma hora a gente sempre bate de frente com a necessidade de organizar o código, né? E hoje a gente vai desvendar as duas ferramentas que, olha, revolucionaram completamente essa história, o Git e o GitHub. Elas são, sem exagero, essenciais para qualquer pessoa que trabalha com tecnologia. Olha, vamos combinar. Essa cena aqui é um clássico, né? Quem nunca se viu olhando para uma pasta cheia de arquivos com nomes assim? Projeto final, final agora vai, final definitivo. É um caos. É uma bagunça total de versões, cópias de segurança e aquele medinho constante de apagar o arquivo errado, sabe? Pois é, esse era o mundo antes da gente ter um sistema de controle de versão decente. E o problema, gente, é muito maior do que só a bagunça. Quando a gente faz as coisas desse jeito, na mão, a gente simplesmente não tem um histórico de verdade. Não dá pra saber o que mudou, quem mudou, nem por quê. E pra trabalhar em equipe, nossa, vira um pesadelo. Um vai lá e sobrescreve o trabalho do outro sem querer e fica sempre aquela pergunta no ar. Afinal, qual desses arquivos é a versão final de verdade? É pra acabar com esse sofrimento que o Git nasceu. Beleza. Então, vamos entender como a gente resolve isso. O primeiro pedaço da solução acontece todinho aí na nossa máquina. Vamos pensar no Git como, sei lá, uma máquina do tempo super poderosa para os nossos projetos, que fica instalada direto no computador. Na essência, o Git é o que a gente chama de Sistema de Controle de Versão, ou VCS, para encurtar. A função dele, na verdade, é bem simples, mas o impacto é gigante. Basicamente, ele tira fotos do seu projeto em momentos importantes, e aí ele guarda todas essas fotos no histórico. Assim, dá para voltar no tempo para qualquer uma delas a qualquer momento. E a melhor analogia para isso, de longe, é a dos videogames. É exatamente isso. Cada vez que a gente salva o nosso progresso com o Git, é como criar um save point, sabe? Se alguma coisa que a gente fez quebrar o projeto inteiro, sem pânico, é só voltar para o último save e pronto, tudo funcionando de novo. Tá, mas como a gente cria esses save points na prática? O processo local é basicamente um ritual de 3 passos. Primeiro, a gente usa o git init para dizer para o Git, ei, comece a prestar atenção nesta pasta aqui. Depois, com o git add, a gente seleciona tudo que a gente alterou e prepara para o save. E por último, vem o git commit, que é o momento que a gente de fato cria o ponto de salvamento e a gente deixa uma mensagem explicando direitinho o que foi feito. Ok, legal. Mas até agora, essa nossa máquina do tempo só funciona na nossa máquina, né? E se o computador pifar? Ou mais importante, como é que a gente trabalha em equipe desse jeito? Bom, é exatamente aí que o GitHub entra na história. Pensa no GitHub como a casa do nosso projeto lá na nuvem. É o lugar online onde a gente guarda e compartilha esses históricos que o Git criou. Então, um ponto super importante para a gente não confundir. Git e GitHub não são a mesma coisa, de jeito nenhum. O Git é a ferramenta, é o motor que roda no nosso computador, criando e gerenciando o histórico. Já o GitHub é a plataforma, é o serviço na internet onde a gente coloca esse histórico para ter um backup seguro e o principal, para poder colaborar com outras pessoas. E os benefícios de usar o GitHub são gigantescos. Primeiro, o nosso código fica seguro, lá na nuvem. Segundo, as equipes têm um lugar centralizado para trabalhar juntas, sem confusão. E não para por aí não, hein? A plataforma vira tipo um portfólio, sabe? Um lugar para mostrar os projetos para o mundo. E ainda tem ferramentas para gerenciar tarefas, discutir problemas. É uma mão na roda. Beleza, mas como que as equipes conseguem trabalhar juntas de verdade, sem virar aquela bagunça? A mágica por trás disso tem nome: branches, ou, em bom português, ramificações. Essa é a ferramenta principal que permite um trabalho seguro e todo mundo desenvolvendo ao mesmo tempo. Vamos lá. Todo projeto tem um branch que é o principal, o chefão. Hoje em dia a gente chama ele de main. Pensa nesse branch como a versão oficial, a linha do tempo sagrada do projeto. O que está no main é o que funciona. É o código estável, testado, que a gente poderia entregar para o cliente agora mesmo, sem medo. Isso cria uma questão muito importante, né? Se ninguém pode mexer direto no main para não correr o risco de quebrar tudo, como é que a gente adiciona uma funcionalidade nova? Como se testa uma ideia que pode dar errado? A resposta é criando um branch. É isso. Um branch é literalmente uma ramificação, uma cópia exata do projeto, congelada num ponto do tempo. É tipo uma linha do tempo paralela, totalmente segura. Lá nesse branch, a gente pode experimentar, pode criar coisa nova, pode quebrar tudo e depois consertar. E o mais importante, nada disso afeta o branch main. Ok.
E aí, quando o trabalho lá no nosso branch paralelo tá pronto, testado e funcionando bonitinho, o que acontece? Aí entra em cena o pull request, ou simplesmente PR. Pensa no PR como um pedido formal, uma conversa. É um momento de dizer, e aí pessoal, terminei o que eu estava fazendo aqui nesse branch. Dá uma olhada no meu código, por favor? Se tiver tudo ok, a gente pode juntar ou mesclar isso de volta no main. É aqui que a colaboração acontece de verdade. Certo. Agora vamos juntar todas essas peças. Como é que esses conceitos todos se encaixam no dia a dia? Eles formam o que a gente chama de fluxo de trabalho. É um ciclo que se repete o tempo todo na vida de quem desenvolve software. E o ciclo é mais ou menos assim. Primeiro passo, a gente pega a versão mais recente do código lá do GitHub. Segundo, a gente cria um branch novinho em folha para começar uma tarefa. Terceiro, a gente põe a mão na massa, trabalha nesse branch e vai criando nossos save points, os commits. Quarto, quando o trabalho está pronto, a gente envia esse branch lá para o GitHub. E por último, o quinto passo. A gente abre um pull request para que o nosso trabalho seja revisado e integrado ao projeto principal. E aí, o ciclo começa de novo. E para fazer todo esse ciclo acontecer, tem alguns comandos que são o nosso pão de cada dia. O git clone é para começar, para baixar o projeto pela primeira vez. O git pull é para a gente sempre ter as últimas atualizações. Já o git push faz o contrário, ele envia as nossas mudanças para o GitHub. E tem o git status, que é nosso melhor amigo. Ele sempre diz para a gente o que está acontecendo no nosso repositório local. Então, para a gente fechar e não esquecer mais, vamos resumir em 4 pontos principais. Primeiro, Git é a nossa máquina do tempo local. Segundo, GitHub é a casa do nosso projeto na nuvem, onde a gente colabora. Terceiro, branches são as nossas áreas de trabalho seguras para a gente não quebrar nada. E quarto, pull requests são o coração da colaboração, é onde o time se fala. Entendendo bem esses 4 pontos, a gente está no caminho certo para trabalhar bem em qualquer projeto. No fim das contas, com essas ferramentas, um processo que era um puro caos vira algo organizado, estruturado e colaborativo. E aí fica a pergunta, né? Agora que o nosso código tem uma máquina do tempo e um palco para o mundo inteiro ver, o que a gente vai construir e compartilhar primeiro?